Boa noite, boa noite. Seguindo o protocolo, como eu digo no início do vídeo, registrar data e local. Estamos aqui mais uma vez, Campina Grande, Paraíba. Eu gosto de falar esse nome, a famosa Rainha da Borborema. Hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025. A gente vai aprendendo, né? E eu não estou preocupado com qualidade, e sim com a qualidade que eu falo das imagens, né? Mas sim com a verdade. Como eu falei que eu aprendi da outra vez, que eu gravei 2 vídeos no mesmo dia, estava com a mesma camisa. Agora é o mesmo dia, 23 de setembro, só que eu troquei de camisa. Vou até ficar de pé, ó. Não sei se ela tá pegando. Troquei de camisa e tem um porquê que eu troquei, viu? Meu amigo Genesildo. Vocês perceberam que eu falei muito dos encontros que já aconteceram, que eu falei que Nova York, no Maranhão, eu vou frisar esse nome porque é um nome chique, não estou dizendo que a cidade não seja, mas aqui o pessoal pensa que é Estados Unidos. Existe Nova York, no Maranhão, ali muito próximo de Pastos Bons. E 2 eventos já aconteceram lá no lar do meu amigo Genesildo, família Milhome. Então estou aqui usando a camiseta do penúltimo encontro que aconteceu lá. Então é para prestigiar, viu, Genesildo de família, Mário Milhome, todos os Milhomes. E os colegas que lá estiveram comigo, foram muitos, graças a Deus. E aí, como eu falei, eu não arquitetei, isso foi legal, né? Não organizei as ideias. E aí a minha intenção inicial era fazer agora o próximo vídeo falando rapidamente da minha chegada em São Paulo. Mas eu achei melhor fazer um vídeo pequeno aqui, falando alguns acontecimentos, né, para dar uma incrementada na realidade, que nesses 3 anos lá de Casa do Estudante. E aí, eu até criei os tópicos aqui agora para eu não esquecer, pelo menos dar uma olhadinha nos tópicos, para eu não pular. É claro que aconteceram muitas coisas, mas eu queria elencar aqui alguns bem interessantes que aconteceu aí nesses 3 anos, né? Eu vou começar aqui, tenho até vergonha de contar, mas é como eu falei, a verdade tem que ser dita, porque eu disse lá no começo que eu fui para Teresina muito jovem, 16 anos, e eu era muito pequenininho, e essas camas lá em Teresina, eu não sei se deu para pegar na imagem, eu falei que é assim, ó, a caminha baixa, levanta um pouco assim, tem a mesa, e sobre a mesa tem a cama maior, que quem deita na cama maior já fica pegando bem assim no teto, né, na laje. E eu fui beneficiado, aí eu ganhei essa cama de cima, né, então a mesa de estudo embaixo, a cama de cima, e aqui na cama de baixo, na época morava meu amigo Gilson Barros também, só que tinha um apelido de Sinham. Só que eu pequenininho, o Gilson, forte, bem alimentado, não é um garoto tão grande. Enfim, e lá na Casa do Estudante, a gente se dava muito bem, mas tinha muita encrenca, porque era muita confusão por causa de comida, brigava mais por causa de comida, né? Que um mexia na comida do outro, aquela coisa toda. E aí, quando a gente era muito criança, se intrigava, coisa de criança, se intrigava. E eu não sei bem porquê, eu estava intrigado com o Gilson estava intrigado comigo, porque meu coração sempre foi embora, não sei como é que eu consegui ficar intrigado de alguém, mas de qualquer forma... Sim, eu estava brigado comigo. E eu dormindo na cama de cima. E o que acontece? Ganhar um colchãozinho lá era uma raridade. Então, quando você ganhava um colchão novo, você tinha todo aquele zelo para ele não envelhecer. Então, você pegava o papelão que vinha no colchão, colocava no tablado ali, né? Aí pegava até o próprio plástico que vinha no colchão, para o colchão não ficar velho. Você pegava aquele plástico, colocava sobre o papelão e depois colocava o colchão. Você vai entender porque eu estou contando tudo isso, porque tinha o papelão, o plástico e depois o colchão. E eu na cama de cima e meu amigo Gilson intrigado comigo na cama de baixo. Nós intrigados. E a verdade é que eu era muito criança. E aí eu sei que lá dormindo de noite, eu sonhei que eu estava ligando minha torneirinha, né? Que eu estava lá no banheiro com a torneirinha ligada, né? E de fato eu liguei a torneirinha, dormindo, sonhando. Me espantei, foi Gilson fungando, brigando, valente. Esse elemento, esse peste nem fala comigo, agora me mijou todo, eu vou matar ele.
E a gente tinha uma faca lá, uma peixeira que a gente usava lá na cozinha. E ele, Dadá, que deve a peixeira que eu quero matar esse. Cara, eu sei que foi correria, rapaz. Tadinho, eu criança inocente, né? Mijei meu amigo todinho. Mas aí os colegas acalmou os ânimos dele. Ele já era amigo mesmo de infância. Teve esse pequeno atrito, mas depois dessa chuva aí, de água quente, né? Banho quente, aí voltou tudo ao normal e tá tudo bem. A gente continua a mesma amizade. Eu elenquei aqui o outro evento, foi o José Nervoso, muito conhecido aí do nosso grupo, né? Colega, eu estou dando o nome porque eu acho que não tem nada demais, foi o nosso dia a dia, né? E a gente conta isso entre amigos, nunca teve preconceito, então espero que não vá ser dessa vez. Mas Zé Nervoso eu estou falando porque eu lembrei dele, que acho que ele fomentou da ideia, né? Mas foi feito coletivamente. Como eu disse, esse restaurante com aquela comidinha lá que eu falei, né? E tinha muita época que não tinha comida, aí a gente cozinhava nos apartamentos. E na casa do estudante, a gente tinha muitas pessoas da minha cidade, de Rio Grande, morando na casa nova, mas tinha muitos na casa velha. E a gente, quando não tinha comida no restaurante, era como se lá no meu apartamento, que era o 10 da casa nova, fosse a cozinha de Rio Grande. Então lá a gente morava em 4 e a gente chegava a almoçar lá, sem medo de errar, entre 8, 10 pessoas às vezes. Então, na hora de comer, de almoçar, era uma comédia. E não sei se lembra que eu falei lá no vídeo, que na salazinha tinha umas portas assim, tipo de sanfona, que separava a cozinha. Uma cozinha pequenininha, 1,5 m com 3, não sei, pequenininha. Mas ficava o fogão. E aí eu sei que quando estava pronta a comida, a gente tinha lá uma escala. Era o fulano que fazia, depois era fulano. E aí, na hora de colocar o almoço, porque se deixasse cada um colocar seu prato, talvez não sobrasse para os outros, porque sabe como é que é criança, né? Uma certa necessidade alimentar exagera da quantidade. Eu sei que a gente criou lá uma chamada na hora do almoço. A gente dava uma senha virtual, já era tecnologia. Tipo assim, nós estávamos lá em 10, por exemplo. Aí falava assim, ó, você é o número 1, você é o número 2, número 3 e assim por diante. Aí quem cuidava da cozinha chamava aleatoriamente, para não ser na sequência, número 4, aí o cara tinha que ir lá e colocar a comida. Depois chamava o número 6, sei lá, não era na ordem correta. E o Dadá, meu amigo Dadá, engenheiro civil, hoje mora em Araguaína, Tocantins, meu grande Dadá, por ser de Palvo Sul, a gente falava que era um homem valente. Ele é bem magrinho na época, hoje ele tá forte, ele era magrinho, mas era tipo o nosso segurança da cozinha. Ele pegava uma peixeira lá, literalmente uma faca, que era para botar ordem na cozinha, para não ser invadida, para não ser invadida. O negócio era comédia, pai. Meu filho tá dando risada aqui. Pai, não dá para explicar, eu estou contando por cima, mas o momento em si era uma comédia. Era farra, necessidade com farra, era um negócio assim. Aí eu sei que Dadá ficava lá com essa peixeira lá e gritava, número 3, aí um vinha, não, eu confundo, não é você não, viu outro. E a gente tinha essa brincadeira. E numa desses dias lá, como eu disse para vocês, apartamento pequeno, então a gente tinha, não lembro claramente não, mas com certeza tinha 2 cadeiras, que como tinha a mesa de estudo, tinha primeiro 2 cadeiras que era uma para cada mesa ali. E a gente sentava nas camas, a cadeira era a cama baixa. E os outros comiam em pé. Então era assim que funcionava, né? 2 sentavam, os veteranos, dava para sentar mais ou menos uns 4 na cama ali, e os outros comiam em pé. E o Mário, desculpa, viu meu primo? Meu primo Mário, que é aquele que eu falei que morava na casa velha, que pintava ele todo dia, ele comia lá conosco. Aí eu sei que aprontaram lá, combinaram, por isso que eu falei Zé Nervoso, me parece, não tenho certeza, acho que a ideia foi dele. O colchão tinha umas tabinhas assim, o colchão fala tablado, né? Sei lá, eu esqueci o nome. Aquela madeirinha que põe para colocar o colchão em cima. São várias madeirinhas. Aí eu sei que combinaram, tiraram mais ou menos 3 tabinhas daquela, colocaram o colchão, então aparentemente estava tudo ok. E combinaram para todo mundo sentar rapidamente nas 2 cadeiras e já usar todo o espaço da cama para sentar e deixar só aquele espaço para o Mário e meu primo. E nossa comidinha piauiense, né? E geralmente era a base de arroz e feijão com bastante caldo. Então, é coisa da roça, aquele pratão, né? Então, enchia o prato aqui, arroz, bastante feijão e caldo, e segurava o bichão aqui na mão, né? Aí meu primo, coitado, não sabia, pegou o pratão dele lá, comida quente aqui, e só tinha aquele espaço lá no colchão, e todo mundo doido para sentar, e já vi lá com o pratão, não que ele sentou, meu Deus,
O colchão afundou, esse prato, eu não sei onde é que pegou nele, eu sei que queimou ele todo. Foi dia de confusão também, foi dia de confusão, querendo saber quem era o autor quem criou aquilo, né, para dar confusão. Mas hoje, claro que ele já sabe quem foi, que foi o grupo lá, e, enfim, já se passou, já se acalmou, foi tudo resolvido. Mas assim, isso são algumas das cenas, mas tinha cena desse tipo que eu contei na porta do restaurante, dia de domingo e sábado que era de lavar roupa, que tinha uma lavanderia lá coletiva, também era muita confusão, enfim, era um negócio assim muito interessante. Esse aqui eu vou registrar mesmo, pequenininho aqui, só pela questão que a gente percebe depois a pobreza espiritual e de coletividade às vezes. Como eu falei, a gente não tinha geladeira, o fogão era esse, quem tinha, né, era esse de uma boquinha pequenininha. E eu lembro que na casa nova que eu morava no primeiro andar e o acesso para o segundo andar, na escada, tinha um bebedouro. Né? Então quebrava muito galho, que naquele bebedouro você bebia uma aguinha gelada, ninguém tinha geladeira, né? Bebia água gelada ali. Mas qual é o moral da história que ficou sempre na minha cabeça, assim, a pobreza? Porque bebedouro, sabe como é que é? Você aperta o bicho lá, aquela água sai, ou sai demais, ela pega do teto, ou pega nos seus olhos, enfim, é uma confusão para você beber, né? Uhum. E eu não sei porquê, não sei se era do cara, que era um veterano, não sei se ele tinha comprado ou se ele tinha tomado posse. Existe um adaptadorzinho que põe no bebedouro, não sei se você viu, é tipo um guarda-chuvinha, assim, que você põe ele aqui, aí a água não sai para cima, ela sai já para baixo. Uhum. E esse cara monopolizava isso aí, ele levava o apartamento dele, novato não usava. Era uma vez ou outra, que acho que ele esquecia, ficava lá. E eu ficava pensando depois, cara, custava o cara deixar lá, se nós somos estudantes, somos educados. Se esse ferrinho tá lá, não ajudava todo mundo, ele não ia sair de lá sozinho. Uhum. E o cara deixava nós sofrendo, porque era uma confusão, porque você apertava, a pressão estava forte demais, espirrava no nariz, na venta. Também não caía no copo, que a água subia, depois caía no copo. E se tem um ferrinho, cai no copo já. Bobagem, isso fica me intrigando ainda, como é que alguém faz essa judiação com a gente, entendeu? Coisa de louco. Dentre tantas outras coisas também que aconteciam, que nem eu falei. Então lá a gente não tinha pia na cozinha, era só o espaçozinho, e aí colocava uma bancadazinha e um fogãozinho. Então a gente não tinha pia para lavar a louça, pia com água. A gente levava um baldinho de água para poder colocar na panela lá para fazer a comida. Uhum. Às vezes a gente até lavava uma loucinha ali, mas era uma coisa adaptada no baldezinho, e dava para cair água na calçada, coisa de falta de higiene, digamos assim. Uhum. E também mais falta de higiene é o que a gente fazia também, né? Eu vou contar agora essa cena. Eu morava no primeiro andar, como eu disse, na casa nova embaixo, uma metade no térreo era a biblioteca, tinha um espaço livre, e na lateral tinha um pé de manga, e lá tinha algumas torneiras. E na época não tinha muro assim na rua, então, na calçada. Então quem passava da rua estava vendo lá. Por que eu estou falando isso? A gente morava do lado do ginásio de esporte. Tinha uma quadra esportiva municipal, então passava muitas meninas, filho de papaizinho que veio dos colégios lá particular, elas passando e nós ali debaixo do pé de manga lavando louça, você acredita? Imagina a vergonha que a gente passava. Né? Porque estudante, a verdade é que o ser humano é envergonhado, né? Morando numa capital, a mulherada bonita passando e você lavando louça debaixo do pé de manga, cara, judiava da gente, o nosso ego ia lá para baixo, mas não tinha outra alternativa, era ali, né? Descer com era um baldinho de alumínio, prato, colher e prato caísco, era uma confusão danada. E dava, assim, era anti-higiene, porque lavava e colocava no chão assim, né? Porque depois dava subir, mas enfim, todo mundo sobreviveu. E muita gente fez isso, né? E como eu digo, né? Muita gente fez isso e feliz daquele que fez, né? Que hoje muitos deles são doutores, né? Juiz, advogado, médico, enfim. Você vai imaginar, tá todo mundo aí, engenheiro, etc e tal. Mas passaram por esse. Eu falo isso porque, assim, pegando o gancho, porque às vezes e é natural. Alguém encontra alguém hoje e às vezes está numa situação confortável, aí muitas pessoas ficam só olhando para o hoje e falando assim, vida boa, vida mansa, não sei o que mais lá, blá, 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 mas não sabe exatamente quantas sementes ele plantou, como que ele plantou, como é que ele regou, quantos baldes de água ele teve que carregar na cabeça do mundo para poder regar esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Mas está tudo certo, né? É importante que ele sabe exatamente, ele, Deus, sabe do sacrifício que foi injetado ali, né? E no final deu tudo certo, graças a Deus, né?
Voltando um pouquinho aqui, é que eu vou falar assim, mas é para a linguagem dos nossos amigos cepianos, que eles gostam de matar essa saudade. Lá tinha uma comidinha que a gente chamava minguga, né? Minguga. E Teresina, como eu disse, é muito quente. E lá na Casa Nova, essa partezinha que fica a cozinha, que é virada para o estádio Lindolfo Monteiro, ali o sol à tarde bate tinindo, bate forte. Ali o sol pega pesado à tarde. E muita gente fazia, mas eu particularmente, eu já fico pensando, se era porque realmente precisava tudo aquilo. Eu passei muitas tardes ali, pai, fazendo essa, a gente chama de minguga, era tipo um doce. Era um leite em pó que a casa dava, de vez em quando dava um sacão de leite em pó. E aí, com o resto de pão, a gente fazia isso, dissolvia esse leite lá, colocava o pão dentro e açúcar. Era tipo um doce. Eu não sei porque, eu não consigo entender, eu era muito pequeno na época ainda, por que o meu doce demorava tanto. Eu sei que eu me lembro, pai, que eu suava demais ali, passava, sem exagero, 2 horas naquele fogãozinho, mexendo aquele leite com aquele pão para ver essa minguga, e o sol derramando, que o sol pegando aí, mas não soltava o osso, sabe? Eu não sei se era gostoso, se era necessidade, eu sei que me matava fazendo aquilo ali para comer, entendeu? Cara, é um negócio assim, fora do comum. E aí, é só alguns ingredientes para alimentar o que aconteceu ali. E também tinha muita criatividade, né? Por exemplo, a nossa cafeteira, né? A nossa chaleira, foi uma criação lá que algum cepiano, chama cepiano, né? Que morou lá na casa estudante, chama cepiano. Algum cepiano inventou, pegaram uma lata, essa latazinha que vem com Neston, farinha láctea, uma latinha daquela ali. E aí inventaram lá, colocaram um cabinho de madeira, pegou o fio elétrico, aí esse aqui coloca lá, eu não direito, você quer uma gambiarra, aí colocava esse fio na lata, e aí pegava outros dois fios, que a gente não tinha nem conseguido comprar esse negócio, esse plugzinho, se você pega um plugzinho desse que põe na tomada, era mais seguro que você pegava no plugzinho e que ia lá no buraquinho da tomada. Mas tinha o fio mesmo lá. Mas como é que não tinha isso? Era uma confusão, porque eram 2 fiozinhos e você tinha que ter cuidado para o bicho não bater um no outro, que era choque na certa. Então você ia com 2 fiozinhos lá e ficava errando o buraquinho lá e dava aquela faísca de fogo. Eu sei que essa engenhoca, meu Deus do céu, era uma cafeteira muito eficiente. Era rapidinho, colocava lá na tomada, rapidinho a água fervia. E só que a gente acabava esquecendo, que aí tinha que ter cuidado, que tem a parte elétrica, não podia colocar a colher, e às vezes esquecia, ia com a colher, e dava aquele choque, derribava a colher. É só para contar essa criatividade do cepiano, né? E a gente sobrevivia assim, com um fogãozinho pequenininho e água para ferver, tinha essa engenharia lá, que acho que já aboliram, lógico, né? Porque, até retrocedendo um pouco, quando eu vou ao Piauí, para quem não sabe, nesse intervalo eu morei 34 anos em São Paulo, mas mesmo assim, frequentemente eu vou ao Piauí e sempre eu gosto de passar na casa do estudante, matar a saudade. Agora eu estou aqui em Campina Grande, na Paraíba, mas também já tenho ido algumas vezes e sempre faço questão de dar uma passada na casa do estudante. E aí eu falei em algum momento aí que lá hoje está um pouco abandonado, tem pouquíssimas pessoas, mas fiquei até feliz. Um dia desse eu subi num apartamento lá, estava realmente parecendo um apartamento de ser humano, assim, digamos, né? Eu falo assim, porque o nosso era assim, judiado, né? Vi lá organizadozinho, geladeira, fogão, guarda-roupa, ar-condicionado, entendeu? Então, assim, já uma moradia mais digna, digamos assim, né? O pessoal teve condição de melhorar os poucos que tem, né? Então, mas é isso aí. Falei mais do que o homem mais do que o homem da cobra. E esse aqui foi mais voltado para meus colegas aí, que moraram lá na época e que viveram esse momento, só para recordar. E cada cepiano tem uma história aí linda, maravilhosa. Esses encontros que a gente tem feito aí, que eu falei, lá na minha cidade, 2 vezes em Nova York e agora ultimamente, esse ano em fevereiro, em Monsenhor Gil. Então a gente encontra lá colegas, aí é que a gente se dá conta que o tempo voa, né? Que nem agora em Monsenhor Gil, agora em fevereiro, encontrei colegas lá que tinha 40 anos que eu não tinha visto, entendeu? E aí é uma riqueza de causos, né? Porque a gente sabe de alguns acontecimentos, mas não sabe de outros, aí vão atualizando, né? Se algum com a memória boa decidisse contar, tem muita história linda, muita história linda. Tem muita luta, muita batalha, mas tem muita história bonita, tá? E como eu disse lá no primeiro vídeo, eu estou registrando isso mais, assim, é bem para a gente ter conhecimento desse fato, né, que as coisas mudaram muito, né, algumas para melhor, outras nem tanto, mas
O importante é sobreviver em cada época. Perfeito? Alguma pergunta? Legal, então agradecer aqui a tolerância aqui do meus cameraman, aqui do meu suporte tecnológico aqui, né? E mais uma vez, como eu gosto de dizer, sou um cidadão da metrópole, ora mais, está registrado.